O Plano Nacional de Fertilizantes, PNF, foi criado há cerca de um ano com o objetivo de reduzir a dependência internacional do Brasil, especialmente depois que a guerra entre Rússia e Ucrânia reduziu a oferta mundial. O plano estipula metas para ampliar a produção nacional de fertilizantes até 2050. Com o novo governo que se inicia, mudanças nesse setor são aguardadas. E para tratar desse assunto, o programa Palavra Aberta recebe o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. E eu queria iniciar essa nossa entrevista tratando desse Plano Nacional dos Fertilizantes. Quais são as perspectivas? O Plano Nacional de Fertilizantes surge já há um tempo anterior. Foi algo que teve o acompanhamento nosso, parlamentares ligados à Frente Parlamentar Agropecuária, e visa enfrentar esse grave problema. Todos nós festejamos uma grande produção agropecuária que coloca o Brasil num quadro de maior fornecedor de alimentos do mundo e de proteínas também. Mas isso tudo tem uma dependência. Hoje nós importamos quase 90% dos fertilizantes que nós precisamos, particularmente fósforo e potássio. Para poder suprir essa deficiência, isso oscila, porque nós ficamos na dependência de embarques, como foi o caso da Ucrânia e da Rússia. Isso fica dependente de outros mercados que podem ser abastecidos e das oscilações de preço. Nós precisamos ter uma produção própria. O Plano Nacional de Fertilizantes busca enfrentar essa matéria. Nós temos um outro projeto aqui na casa, tramitando há um certo tempo, foi de iniciativa do deputado, que é hoje senador Laércio Oliveira, do Evair de Mello também, do Cristino Áureo, que cria o Profert. E ele impõe uma série de benefícios tributários para que esse segmento do insumo para a produção, o fertilizante, possa chegar de uma forma permanente, constante, sem oscilações e possa chegar a menor preço para o produtor, o que é algo que beneficia a nossa produção. Certo. O plano está previsto para ser implementado até 2050, portanto, é uma ação aí de longo prazo. Para esse novo governo, estão envolvidos nesse processo o ministro da Agricultura, o Fávaro, e o ministro da Indústria, o Alckmin. Os parlamentares já estão em tratativas com os ministros? Como é que está o andamento das negociações? Estamos sim, estamos conversando. Conversando isso ao nível da frente, que quer que esse projeto, que é o PL 3507, possa ser rapidamente analisado e votado. Está no nosso radar discussão que nós temos tido no Ministério da Agricultura para, por exemplo, o segmento de bioinsumos, que cria toda uma produção à base de biológicos, de orgânicos, possa ser fortalecido para diminuir a nossa dependência dos químicos. Então, nós estamos discutindo tanto iniciativas legislativas como políticas públicas que vão nesse sentido de incentivar a produção de fertilizantes. E achamos que o marco regulatório da mineração, que está pronto também para ser votado pela Câmara dos Deputados, vai facilitar a exploração jazidas, como nós chamamos, de fósforo e potássio, que nós temos no Brasil e que não estão ainda sendo desenvolvidas da forma como poderiam. A gente sabe que o Brasil já teve um protagonismo aí na produção de fertilizantes e ao longo dos anos foi deixando de ter esse protagonismo por aquilo que os produtores chamam de custo Brasil, ou seja, ficava mais barato importar o produto do que desenvolver indústrias desse setor aqui no país. O senhor acredita que o Brasil tem capacidade de recuperar essa produtividade, esse protagonismo? Estamos trabalhando para isso. Vou citar um exemplo concreto, Maurício. Todos que estão aqui pelo nosso Palavra Aberta vão poder acompanhar isso também. Por exemplo, nós temos uma grande jazida em Altazes, tá certo? De potássio. Ela não pode ser explorada ainda, ela tem uma proximidade de uma reserva indígena, o que exige um cuidado com relação à análise de impacto ambiental. E por que essa análise não ocorre até agora? Porque há 6 anos está no Supremo, tá certo? No Supremo Tribunal Federal, a seguinte discussão: se quem deve analisar o plano de impacto ambiental é o governo federal, por ser uma matéria de relevância nacional, ou se é o governo do Estado. Olha só, olha o detalhe.
quem deve analisar? É o governo do Estado ou o governo federal? E o Supremo está há 6 anos para decidir isso, tá certo? Decidido isso, aí vai ter. Então é o governo do Estado. O plano se apresenta e se discute ali. É o governo federal, se apresenta e os órgãos tratam disso. Mas essa dúvida paralisou há 6 anos. É uma jazida que poderia suprir uma parte significativa das nossas necessidades. Então são questões como essa que nos fazem, primeiro, acreditar no plano, defender esse PL, que é o 3507, defender o marco regulatório da mineração e, enquanto isso, fortalecer políticas públicas. O CONFERT, que é um órgão que reúne vários ministros, ficará sob a coordenação do vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, foi determinado nesse nosso governo, Geraldo Alckmin, coisa que nos dá uma expectativa positiva, é uma pessoa diligente. O nosso contato demonstra uma vontade dele de fazer as coisas acontecer com a participação óbvia do Ministério da Agricultura. Mas nós vamos dar um passo a mais. Aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos realizar um grande encontro para poder exatamente acelerar essas matérias, discutir a implantação do Plano Nacional de Fertilizantes e poder, com isso, também influenciar em políticas públicas que vão nesse sentido de facilitar a oferta de fertilizantes em nosso país. Vai ser aberto ao público o evento? Só podia passar a data também? Vai ser aberto ao público, vai ser muito bacana e é uma confluência. Eu presido uma frente aqui, que é a frente do Brasil Competitivo, que analisa isso que você acabou de mencionar, o custo Brasil. Isso é um dos custos Brasil, essa dependência, a morosidade que nós temos nas importações quando necessário. A frente da mineração, coordenada pelo deputado Zé Silva, também está integrada nesse esforço. A Frente Parlamentar Agropecuária também participa desse movimento e a Frente da Química, a Frente Parlamentar Agropecuária, coordenada pelo deputado Pedro Lupion, e a Frente da Química, coordenada pelo deputado Afonso Mota. Então, Frente da Química, por conta da obviedade desses produtos que são processados pela indústria de fertilizantes, Frente do Agro, que precisa disso, Frente da Mineração, para discutir as regras, e nós do Brasil Competitivo, que trabalhamos essa questão do custo Brasil. Vai ser no dia 28 de abril, pela manhã, aqui na Câmara. Nós vamos ter painéis que têm a ver com isso. Me permito mencionar muito rapidinho aqui, Maurício. Claro. Primeiro, nós vamos pegar os projetos que já tem, dentro dessa sua preocupação. Como é que nós podemos modernizar e expandir? Depois nós vamos falar de novos projetos de exploração, novas fontes, para ir suprindo isso. E terceiro, toda uma política de inovação, ciência e tecnologia, por exemplo, equipamentos para essa extração e para esse processamento, que pode ter isenção, novos equipamentos que podem ser trazidos, tudo isso para ampliar a oferta e reduzir a dependência que o Brasil tem de importados. Lá na ponta, para beneficiar o consumidor brasileiro, essa discussão dos fertilizantes pode ter algum impacto no preço dos alimentos? Como a gente diz, sangue na veia, Maurício, sangue na veia. Porque quando você tem esse custo que diminui, tá certo? Você tem menor custo de produção, você tem condições, primeiro, de ampliar. Hoje o agricultor está usando menos fertilizante do que deveria. Tá certo? Ele vai usar mais se tiver menor custo, vai aumentar a produção, tá certo? Aqueles que já usam vão aumentar a produtividade. Aqueles que usam e pagam caro vão pagar menos. Então, todos esses 3 fatores, a ampliação do uso, o aumento da produtividade e a diminuição do custo, é sangue na veia, é diminuir o custo de alimentos, o produto oferecido ao consumidor. Sim. Desejo boa sorte, então, no mandato que está se iniciando. O senhor não está no primeiro, né? Mas está começando aí uma nova batalha, que o senhor tenha sucesso aí nas suas buscas. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado a todos de Palavra Aberta, que a gente possa viver um bom momento aqui na Câmara, né, Maurício? A Câmara ficou muito disputada, muita briga política, né? E nós queremos discutir temas como esse, propostas como essa, que fazem a diferença, fazem o Brasil crescer, fazem o desenvolvimento se estabelecer e chamar a todos, de variados partidos, variadas posições, que tenham preocupação em o nosso país seguir adiante. Estamos comprometidos com isso. Muito obrigado a todos. Está chegando ao fim o nosso programa. Para saber mais sobre o processo legislativo, acompanhe as redes sociais da Câmara dos Deputados: Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima.